Quando que a gente finalmente acaba de pagar por um erro? Quando que a gente recebe ali o comprovante de dívida emocional paga? Aceita o chá de coragem? Olá, Elisama, como você tá? Antes de começar, eu queria te agradecer. Agradecer por compartilhar sua luz e ajudar a iluminar a vida de tantos. Eu ia te escrever para desabafar sobre o meu parceiro, mas ao refletir sobre o que escrever, eu me dei conta de que meu assunto pendente é comigo mesma. Cresci em uma família de gerações de mulheres separadas. Aprendi desde cedo que homem nenhum no mundo poderia crescer para cima de mim e que, se precisasse, eu poderia bater sim. Lembro da minha avó batendo no meu avô, que era alcoólatra. Lembro da minha mãe juntando as coisas e indo embora com a gente porque o meu pai a acusou de roubo. Lembro de, aos 7 anos, correr atrás de um menino que havia roubado meu lacinho de cabelo e empurrá-lo com toda a minha força. Toda a minha agressividade sempre foi direcionada aos homens folgados. Por vezes, defendi mulheres desconhecidas indo para cima dos agressores e sem pensar nas consequências. Eu realmente acreditava que eu era justa e estava fazendo a coisa certa. Até que eu conheci o meu parceiro, e ele não era como todos os homens que eu encontrei ao longo da minha vida. Ele revidava. Depois de alguns episódios bem tensos, eu parei. Por um tempo, eu ainda tentei defender o que acreditava na base do grito. Mas isso também foi silenciado. E depois de anos nessa dinâmica, sinto que eu não sei mais quem eu sou. Hoje, eu sei que eu não agi da forma certa, que posso ser justa e buscar justiça sem ser violenta. Mas eu sinto que eu perdi parte da minha essência. E perdi, inclusive, a força necessária para me defender e sair desse relacionamento. Cheguei a consultar a advogada e a conversar com a minha psicóloga sobre isso. Ambas me aconselharam a pedir medida protetiva. E eu não consigo juntar coragem para isso. Em certa medida, eu sinto que eu estaria sendo injusta, pois eu também bati, eu também briguei. Será que você tem uma luz? Muitíssimo obrigada. Quando é que a gente sente que já pagou por um erro? Porque o tempo inteiro, nessa conversa, me parece que existe uma culpa pela própria história. E aqui eu preciso te contar algo. As relações abusivas, elas fazem com que a gente se sinta culpada e pagando por um erro para sempre. Na realidade, as relações abusivas, elas fazem com que a gente se sinta o próprio erro. E aí a gente pensa: "O outro só faz o que ele faz porque eu fiz o que eu fiz". Se em condições normais de temperatura e pressão, a roupa que você coloca, o batom que você usa, a música que você escuta, já são utilizados como justificativa para a violência do outro, imagina quando você realmente errou, quando você realmente bateu, quando você de alguma forma também provocou algo na relação. Se sem ter provocado absolutamente nada, a mulher já paga um preço imenso na relação abusiva, eu não consigo imaginar o que você escuta que te aprisiona nessa relação. Então a gente precisa agora respirar, e o primeiro ponto de todos é entender que você não é culpada pela violência que permanece na tua família, que permanece no teu relacionamento. Você não é responsável por nenhum tapa, nenhuma agressão que você tenha recebido na sua vida, mesmo que você tenha dado um tapa. A atitude do outro é sempre responsabilidade dele. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa ficar junto aqui. A responsabilidade por uma agressão nunca é do agredido. Não é sua responsabilidade achar que a relação está como está por sua culpa. Você teve sim um aprendizado equivocado sobre os relacionamentos.
E aqui eu não tô falando sobre homem folgado, sobre não deixar o homem se criar em cima de você, porque eu preciso dizer que temos uma sintonia aí. Eu cresci em uma parte também olhando para os homens ao meu redor e pensando: "Homem nenhum altera a voz pra mim, homem nenhum fala comigo desse jeito". E essa promessa que eu fiz pra mim mesma, muitas vezes me protegeu e muitas vezes atrapalhou as minhas relações. Porque eu via qualquer mudança de postura, eu já estava lendo como algo que eu precisava me defender imediatamente. A gente tem um aprendizado sobre o que é normal, sabe? O normal pra gente não é o normal pra todo mundo, é o normal pra gente. Esse normal pra gente, ele é construído por onde a gente nasceu, por quem a gente foi criada, pelo nosso gênero, pela nossa cor de pele, ele é construído por tanta coisa. O que é normal aqui, não é normal em outro estado, quiçá em outro país. O que foi normal na tua família, foi o que te ensinou a enxergar o normal nos relacionamentos. Tem um ditado popular, que eu cito sempre, que diz que para quem só tem martelo, qualquer objeto é prego. Você viu esse martelo sendo usado na tua família o tempo inteiro. Você viu essas mulheres gritando, brigando e batendo para se defender. E muito provavelmente, você viu essas mulheres com toda essa ferocidade se defendendo de violências que vieram antes. Porque você me falou que seu cresceu vendo sua avó batendo no seu avô e que seu avô era alcoólatra. Eu arrisco dizer que seu avô também tinha as várias violências com ela. Então, dentro da tua noção do que é normal, do que é habitual, do que é amor, do que é um relacionamento, do que é um encontro, a violência ela perpassa essa construção, sabe? A violência ela foi naturalizada para você. Então é normal, entre aspas, que você cresça achando que ela faz parte da vida, porque ela está dentro das referências de toda a relação que você teve. Até que você encontra um homem que se mostra mais violento do que você. Você consegue dar nome para isso? Porque você fala assim como se ele estivesse se defendendo de você, mas ele continua te batendo a ponto da sua advogada e da sua psicóloga falar de medida protetiva. Ele continua te agredindo. Você não encontrou alguém que aprendeu a revidar, gata. Você encontrou alguém que tinha uma noção de violência, provavelmente também uma força física maior que a sua. Você encontrou alguém que conseguia explodir com uma bomba maior que a sua. Você só encontrou um adversário mais violento do que os que você tinha encontrado antes, mas não deixou de ser violência, não deixou de ser um absurdo, não deixou de ser algo que não pode ser aceito e naturalizado nas relações. Ele não é alguém inocente que você transformou em quem é, entendeu? Ele é alguém que também já tinha na violência um lugar de normalidade e que encontrou você e que quis te mostrar que você não ia se criar pra cima dele como você falou que nenhum homem ia se criar pra cima de você. E a linguagem, a tônica dessa relação virou a violência. E existem situações nas relações que a gente conversa, que a gente reconstrói, que a gente redesenha. Existem vários, mas esse não é o caso. Essa não é a situação. Essa é a situação sim da medida protetiva, do afastamento e do redescobrir quem é você nos relacionamentos. Num outro lugar, partindo de um outro ponto, partindo de um outro tipo de encontro. A gente não escolhe o que fizeram com a gente.
A gente não escolhe a nossa história. A gente não escolhe a nossa família, a gente não escolhe o histórico da nossa família, cara, a gente infelizmente não escolhe o que foi ensinado pra gente, o que foi normalizado pra gente. E é tão importante dar nome e olhar e falar: "Nossa, eu achava que isso aqui era normal", mas não é. Ou pelo menos não é o que eu quero que seja o meu normal. Isso aqui não é o que eu quero que seja o padrão das minhas relações. Isso aqui não é o que eu quero repetir. E você fala que você vem de uma geração de mulheres separadas. Qual que é o peso disso pra você? Vir numa geração de mulheres que mantém casamentos violentos, ia ser mais leve? Ia ser mais socialmente aceito? Ia ser mais fácil? Será que no intuito de mostrar que você não está repetindo o que suas avós, sua avó, sua mãe fizeram, que foi se separar, você não está mantendo uma relação que já devia ter acabado há muito, mas muito mais tempo? A gente é ligado pelos nossos pais aos nossos pais de diversas formas. Às vezes é uma ligação positiva, é uma ligação que eu olho e falo: "Nossa, como eu quero fazer isso, como isso me inspira, que bonito isso que meu pai e minha mãe fizeram". E aí, às vezes, é uma ligação que é o oposto, é uma ligação que eu ando falando: "Não quero ser igual a você, eu não sou igual a você, você tá vendo que eu não sou igual a você? Você tá vendo como eu sou diferente de você? Você tá vendo como eu não repito o que você faz?". Mas tanto um como o outro ainda é ligação. Quando eu tô falando que eu não preciso ser igual a você, que eu não sou igual a você, eu ainda tô colocando essa pessoa como referência na minha vida. Talvez, na ideia de desconstruir essas mulheres separadas, você também não quer ser uma mulher separada. Mas qual é o peso de ser uma mulher separada? O que é que você pensa sobre ser uma mulher separada? Será que você ainda está acreditando no nosso discurso social de que o final no casamento é responsabilidade de uma mulher? E será que vale a pena tentar salvar um casamento que não tem salvação? Gata, se você já ouviu os episódios todos desse podcast até aqui, eu nunca, em momento nenhum, falei numa relação que acaba, termina, a relação tem que acabar. Mas tem um limite que ele tem que estar muito claro. E a agressão física, ela ultrapassa esse limite. Essa relação que tem agressão física é uma relação que precisa sim acabar. Ela é uma relação que precisa sim de afastamento, de distância. E aí você diz que com o tempo você parou de brigar, você parou de gritar, você parou de defender o que você acreditava, que antes você batia, depois você começou a gritar e que com o tempo você até gritar parou. E você foi se apagando. E você fala: "Elisama, eu sei que eu não queria ser violenta, eu sei que é errado, mas eu tô sentindo falta". Você tá sentindo falta de você. Porque aquela que gritava, que batia, ela fazia isso defendendo alguma coisa. Ela tinha um querer desenhado ali, ela tinha um desejo desenhado ali. E ao longo dos anos, você não só perdeu o martelo, a ferramenta com qual você defendia o que era importante para você, como você perdeu a capacidade de nomear o que é importante para você, de cuidar do que é importante para você. E de alguma forma, pela nossa curta conversa, você acredita que você merece ser punida pelo que você fez. Então fica algo meio dual, de assim: "Ah, tá errado o que ele faz, mas eu errei muito, então eu mereço. Eu também errei". Tem algo que é muito violento e que é típico das relações abusivas, porque a relação abusiva, ela não é sempre horrível, terrível, violenta. Em regra, ela é um ciclo, ela é uma relação horrível e daqui a pouco vem um período lindo e você fala: "Tá vendo só? Ele tá aqui, ela tá aqui, essa pessoa ainda pode ser maravilhosa, essa pessoa ainda pode ser incrível, a gente ainda pode se entender". A transição dessa fase terrível para a fase maravilhosa
ela vem com um pedido de desculpas que normalmente é entre lágrimas, é um pedido de desculpas super intenso, super, eh, bonito às vezes, e que ele tem uma característica que marca a abusividade da relação. É o "me perdoe" ou "me desculpe, mas você também". O "mas você também" fala assim: "Eu fiz merda, e você também é responsável pela merda que eu fiz". O "mas você também" pega a conta da atitude do outro e divide em partes iguais, entre você e ele. E o "mais você também" te faz acreditar que você será responsável. E que se você fizer a sua parte, não vai ter conta mais em aberto, o outro não vai mais agir assim. Eu não faço ideia de quantos "mas você também" você ouviu, mas eu tenho certeza que você de alguma forma ouviu. Porque você me manda um e-mail muito certa de que você também bateu, de que você também brigou, de que você também é responsável pelas atitudes dele, mesmo que você não o faça há algum tempo, mesmo que você não provoque, entre aspas, há algum tempo. Qual que é a justificativa dele continuar com o comportamento violento, mesmo quando você parou? Você ainda acredita que era só um revidar? Será que era só um revidar? Ele tá revidando de quê agora? Porque você fala que você não tem mais energia vital, que você não se reconhece, que você não tem força pra sair da relação. Ele tá revidando de quê? Ele que se mostrou mais capaz de ser violento desde o começo da relação. Você consegue perceber que tem uma história sendo contada pra você e por você de uma forma muito equivocada? Que tem uma história sendo contada que ela te enlaça nessa relação e que ela realmente te faz acreditar que você tem que permanecer nela? Sair dessa relação não vai ser fácil. Sair dessa relação vai te causar muita dor, mas essa relação já tá te causando muita dor. Essa relação já tá matando coisas muito importantes em você. Essa relação já tá te fazendo duvidar de quem você é. Essa relação já tá fazendo você se perder de você. Tem uma dor que é uma dor pra curar, e tem uma dor que é só uma dor que inflama, sabe. Dependendo do nível do machucado, do adoecimento, o remédio, ele também vai doer. Mas a gente toma e a gente passa por aquele procedimento e a gente faz todo o processo de recuperação, porque a gente sabe que aquilo ali é um caminho pra gente ficar bem. Vamos fazer assim? Vamos olhar a saída dessa relação, toda a dor que vai vir, como esse tratamento, esse caminho pra você ficar bem? Você me falou da sua advogada e me falou da sua psicóloga. Onde estão as suas amigas? Onde está a sua família? Onde estão as outras pessoas que podem te dar a mão e segurar um pouco a barra com você? Porque quando a gente tá doente e precisa de um tratamento, em regra a gente não dá conta de se cuidar sozinha. Em regra a gente precisa de apoio, de alguém que te ajuda, porque o corpo tá doendo, a levantar da cama, a passar o remédio, a te leva na consulta do médico. Quem que você vai procurar para ser esse apoio? Para te ajudar a levantar, a ir para o médico? Quem que vai estar com você, te ajudando a fazer essa transição? E olha, você tem uma referência terrível de relacionamentos amorosos dentro da sua casa, mas deve ter alguma referência positiva em algum lugar. Deve ter alguém que você olha e fala: "Nossa, esse é um jeito de saudável de se relacionar". Deve ter alguma relação sua que é saudável, e aí tem um episódio aqui do podcast que você pode ouvir, que é sobre acreditar novamente no amor, que eu acho que pode te fazer bem. Você precisa de novas referências.
Você precisa de novas referências sobre o amor, você precisa de novas referências sobre relacionamentos, você precisa de novas referências sobre o cuidado e você precisa de novas referências sobre você. Porque você me contou que você cresceu brigando, que você cresceu demonstrando esse limite na base da raiva, e eu tenho certeza que tem coisas sobre você que você não tá contando. Da tua potência, do quanto você deve ser leal, porque normalmente quem defende as coisas assim tem um senso de justiça e de lealdade enorme. Do quanto você deve ser alguém confiável, do quanto você deve ser alguém que ampara quem tá perto de você. Você me falou que já se meteu em briga de pessoas que não tinham nada a ver com você, porque aquilo era um absurdo. Do quanto você deve ser uma pessoa amorosa também, de diversas formas. Você não é só a que briga, você não é só a que teve a referência de bater, como a sua mãe não foi e como sua avó não foi. Não se deixe definir pelos seus erros. E não espere que venha uma carta de quitação para você sair dessa relação. Não vai vir. Ele nunca vai te dar essa carta de quitação. É você que tem que olhar para trás e falar: chega, chega. Nenhum erro justifica isso aqui. Nenhum erro, nenhuma atitude minha justifica viver assim. E segue a tua vida, mulher. Segue porque tu merece. Ah, se você conhece alguém que pode se beneficiar dessa conversa, envia, manda para tuas amigas. Eu espero de verdade, receber uma DM sua me dizendo que você saiu, que você tá na casa de alguém que você ama muito, ou que você conseguiu alugar um cantinho pra você, enfim, que tá difícil, mas que vai melhorar, porque vai, confia. Até o próximo episódio.